Olá, amados irmãos. Lição de hoje é a lição de número 6. Quando a diversidade é a falta de reconhecimento, ela foi escrita pela irmã Zenilda Silva Pinto e o personagem desta lição é o profeta Elias. O texto é 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, que diz: Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. A lição está baseada, então, na experiência de vida do profeta Elias, e a autora, a irmã Zenilda, ela diz: o tema desse estudo apresenta dois assuntos muito importantes: a diversidade e falta de reconhecimento. E ela dá uma definição aqui do que é diversidade. A diversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. A diversidade é um acontecimento inoportuno. No caso do profeta Elias, o desejo dele era que o resultado final fosse o arrependimento do povo de Israel e a mudança de comportamento do rei Acabe e de Jezabel, quando Deus respondeu do céu a sua oração e consumiu o holocausto. E por causa daquele ato foi ordenado a morte dos falsos profetas, os profetas de Baal e de Acera, num total de 850 profetas naquele dia, falsos profetas e sacerdotes daquele dia. Então ele enfrentou um contratempo em função disto, E por quê? Porque a rainha, ao invés de mudar o comportamento dela, a rainha e o rei Acabe, ao invés de mudar o comportamento deles, se arrependerem do pecado e voltarem para Deus e reconhecer o trabalho do profeta, ela na verdade ordenou, foi a morte dele, Então ele encontrou na rainha e no rei um adversário muito perigoso. Veja bem que ele não teve medo dos falsos profetas, ele não teve medo de Baal, do chamado Deus Baal, Deus pagão, nem da deusa Acera, deusa pagã, porque ele sabia que eles não eram nada, era só uma estátua, uma imagem, Mas ele teve medo de Jezabel, porque Jezabel era uma mulher poderosa e era uma mulher real, não era uma estátua, era uma pessoa cruel. A Bíblia apresenta Acabe como um dos piores reis, dos mais cruéis reis que já existiram naquela época. Então, não foi sem razão que o profeta teve medo deles. Então, ele enfrentou a questão da diversidade e também enfrentou o problema da falta de reconhecimento, porque a esperança dele era a mudança de comportamento do palácio, e isso não aconteceu. E, consequentemente, também, não havendo uma mudança de comportamento na vida do rei e da rainha, também isso não aconteceu em relação ao povo. O povo não abandonou o pecado, E a autora cita aqui que falta de reconhecimento, ela cita um trabalho, um estudo que foi feito, cita aqui o nome do instituto que fez, que revela que 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. Elias não se sentiu valorizado pelo que ele fez, e geralmente acontece também conosco em muitas circunstâncias, realizarmos um bom trabalho, um trabalho bem feito, e as pessoas não reconhecem o trabalho, não valorizam o trabalho que foi feito. Isso traz frustração, decepção. E falando em termos de trabalho de igreja, que geralmente é trabalho voluntário, gera ainda mais tristeza quando o trabalho que é feito não tem o devido valor da parte das pessoas e às vezes da liderança também. Com relação ao rei Acabe, diz o texto sagrado que ele era filho de Onre, é o texto de 1 Reis 16, 29 a 30, E ele começou a reinar em Israel no 38º ano do rei Asa, que era rei de Judá. E Acabe, filho de Inri, reinou sobre Israel 22 anos. E o texto sagrado diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor,
mais do que todos os que foram antes dele. Acabe foi um rei mau e maldoso também, não é? Então, não era um inimigo comum que o profeta Elias estava enfrentando, nem Acabe e nem Jezabel eram inimigos comuns, eram pessoas altamente perigosas. Vejam bem, Elias não teve medo dos falsos profetas, né? E também não teve medo de Baal nem de Acera, porque eles não tinham poder sobre a vida dele. Mas ele teve medo do rei e principalmente da rainha, porque ela tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. E ela tinha poder de vida e morte sobre o rei, né? Sobre o profeta Elias, aliás. Então não foi sem razão que ele tenha tido medo e que ele tenha fugido. Ele estava realmente correndo um alto risco de morte por ordem da rainha naquela ocasião. A autora cita que o rei Acabe ele é lembrado por sua perversidade, né? E seu casamento com Jezabel, mulher dominadora e religiosa, e que se denominava porta-voz do casal de deuses cananeus, no caso Baal e Acera, cujos cultos eram praticados, né, segundo os historiadores e arqueólogos, com práticas de prostituição cultual. É esse tipo de prática que o profeta condenou, né, e consultou o Senhor acerca do que ele deveria fazer. Também o texto diz que o rei levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então, Acabe era um rei idólatra, né? Um rei idólatra. Construiu uma casa de culto para Baal na cidade de Samaria, onde o profeta Elias era profeta e onde Deus falava através do profeta. Então, o rei Acabe não tinha o temor do Senhor no seu coração, nem ele e nem a sua mulher. E foi nesse contexto, né, que o Senhor Deus convocou o profeta Elias para uma missão muito difícil, uma missão muito árdua, ser o porta-voz dele e trazer o povo de Samaria ao temor ao Senhor, né, voltar o povo para o Senhor. Foi um desafio que ele aceitou e um desafio que ele executou com maestria. Ele executou muito bem essa função. No final, a ameaça da rainha lhe causou um grande mal, uma grande angústia de alma. Algumas pessoas chegam a falar que o profeta teria entrado até em depressão por causa desta ordem de morte, né, que pairou sobre a cabeça dele, né? O primeiro ponto, ela chama atenção aqui, ó, Deus não nos abandona. Elias sabia que se ficasse em Samaria seria morto, pois ele fora o instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal e de Acera. A própria Jezabel o tinha jurado de morte, né? Conforme 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, né? Então ela marcou dia e hora para ordenar o assassinato do profeta. Em quem confiar? O profeta sabia em quem confiar? Quem do povo poderia estar ao lado dele, obedecendo a ordem da rainha e tirar a vida dele? Atravessar ele com um punhal, atravessar ele com uma espada, com uma lança. Ele não tinha esta certeza, ele não tinha esta segurança. E isto causou nele um grande desconforto físico, emocional e um abatimento espiritual também. E Elias, temendo pela morte dele, então, ele temendo pela vida, né? Ele foge para Berseba, que ficava no extremo sul da região de Judá. Deixa ali seu servo e ali ele vai para o deserto, né? Ele anda um dia e, bastante deprimido, senta-se debaixo de um arbusto e fala com Deus. O capítulo 19, verso 4 diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele traz à memória todos aqueles que foram antes dele, né? E que deram as suas vidas na obediência ao Senhor, tentando levar o povo a uma vida agradável a Deus e que, por causa disso, acabaram morrendo e o povo
continuava rebelde contra o Senhor. Ele tinha convicção de que tinha feito o seu trabalho, né? Tinha cumprido a missão que Deus havia dado a ele. Ele tinha executado muito bem aquela missão, ele tinha consciência disso. Mas não esperava que o resultado final fosse a intimidação da rainha, a ameaça de morte contra ele. O que ele esperava era uma mudança radical de comportamento, tanto do povo quanto do rei Acabe e da rainha Jezabel. E esta foi a grande decepção dele, né? A grande frustração. Ele enfrenta os problemas, a adversidade e tem o seu trabalho que não é reconhecido, né? O seu trabalho que não foi valorizado pelo rei e pela rainha. Então, ele sentindo-se fracassado e solitário, Elias desejou a morte, né? E é nesse aspecto que muitas vezes muita gente acaba dizendo que ele entrou num grande processo de depressão ali, desejando a própria morte, né? Quando Elias compartilha com Deus a angústia do seu coração, né, e fala do que está acontecendo com ele, a nossa autora diz: Deus não ficou irado com Elias, nem foi severo com ele, pois o Senhor o conhecia muito bem, né? Deus conhecia suas forças, suas fraquezas, assim como também conhece nossas forças, fraquezas, nossas limitações. Deus sabe até onde nós somos capazes, né, de resistir e de suportar e o que nós não somos capazes. Por isso Deus lida conosco com compaixão, bondade e misericórdia e muita paciência também. A autora vai dizer que o Senhor esteve em todo o tempo presente, cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. Capítulo 19, né, versos 5 até o versículo 9, né, quando Deus disponibiliza o anjo, né, para cuidar do servo dele, né, para alimentar o servo dele, despertar ele, né, Deus nunca abandona os seus, mesmo nos momentos de fraquezas, de incerteza, de dúvidas, né, de tristeza, de abatimento, Deus sempre está ali com os seus servos fiéis. O ponto 2, com Deus superamos o medo. E aqui ela vai dizer o seguinte: o desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não abandonaria em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Ninguém pode julgar o profeta, não é verdade? Porque nós mesmos, muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, sabemos o quanto Deus está conosco e sabemos o quanto muitas vezes obtemos vitórias extraordinárias, mas em alguns momentos, em alguns conflitos da nossa vida, nós somos tomados também pelo medo. E o profeta temeu pelo medo, né? Ele temeu por sua vida, o medo tomou conta dele, ele temeu pela sua vida. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado, né? Não teve a multidão do lado dele, aclamando, de repente carregando ele no colo e que isso pudesse intimidar, né? De repente a atenção da multidão em seu favor pudesse intimidar o rei e a rainha, mas isso não aconteceu. Ele se sentiu sozinho, completamente só, né? Totalmente abandonado, desprovido da presença das pessoas e do cuidado de todos. Ele não se sentiu abandonado por Deus, né? Ele se sentiu abandonado por aqueles de quem ele esperava alguma espécie de apoio, né? De socorro, de amparo, e ele não teve isso. Então, quando ele foi ameaçado, teve a sua vida ameaçada, ele teve medo, né? A angústia tomou conta do coração dele. E ele achou mais prudente naquele momento desaparecer dali, fugir da cidade. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. A autora diz, por exemplo, que nós, no nosso caso, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado medo e algumas até experimentado a crise de pânico. Isoladas de tudo e de todos, não saem às ruas, trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. E, de fato, isso tem acontecido, né? O medo do vírus, da doença, da morte, trouxe uma grande preocupação para todo mundo. E cada dia que passa,
a gente acompanhando as informações, as notícias, com razão se mantém a preocupação e a angústia e o medo. Então, é um tempo em que pessoas conscientes estão, sim, preocupadas com o seu bem-estar físico, né? Com a sua vida, com a sua saúde, não querendo correr risco de morte diante desta situação. E por isso está recluso. Não quer dizer que estão sozinhos, abandonados, né? Ela diz, o cuidado pessoal é necessário, mas não pode faltar a confiança em Deus. E nós entendemos que durante todo esse tempo, quem tem nos guardado e nos protegido, de fato, é o Senhor. Muitas vezes o medo vem como um ladrão no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco. Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes não ter condição de realizar o que o Senhor quer de nós. Contudo, jamais devemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos. Basta pedirmos a Ele em oração. E no ponto 3, a valorização vem de Deus, né? Aí ela cita o versículo 14, que é o versículo lido, né? E no deserto, Deus não abandonou Elias, muito pelo contrário. Ali, naquele ambiente adverso, Deus cuidou, alimentou e fortaleceu física, emocional e espiritualmente o profeta Elias. Embora naquele momento, de repente, o profeta pensasse que Deus o tinha ou tivesse abandonado, né? Foi naquele momento que ele se sentiu sozinho naquela caverna que Deus apareceu a ele, né? E Deus falou com ele assim, Elias, o que é que você faz aqui? É onde ele dá a resposta, né? Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. Então ali ele abre o coração para o Senhor. Elias, o que você está fazendo aqui? Ele diz, Senhor, mataram os profetas do Senhor, perseguiram a todos que adoram o Senhor, e eu estou aqui sozinho e querem tirar a minha vida. E foi nesta hora que ele abre o coração e coloca para Deus as angústias, a angústia que estava dentro dele, né? O profeta, inconformado com a situação, desabafa diante do Senhor, relatando ter realizado a sua obra e, por esta razão, estava jurado de morte por Jezabel. Esperava Elias receber honra e reconhecimento pela obra realizada, mas, para sua surpresa, recebia agora tão somente ameaças de morte e isso o entristeceu grandemente. Ainda hoje é assim, visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém objetivando glória pessoal. Existem pessoas que estão entristecidas porque quando fazem o trabalho do reino de Deus, fazem para serem vangloriados pelas pessoas. E como isso não acontece, né? E quando isso não acontece, elas ficam entristecidas, né? É preciso lembrar que tudo é feito para a glória do Senhor. A glória não pode ser pessoal, né? Tudo deve ser para a glória de Deus, porque a glória pertence a Ele, né? E que o conforto nem sempre se manifesta, ou se manifestará de modo material, pois o maior conforto para um servo fiel é ter a convicção de que fez a vontade de Deus, de ter servido fielmente ao Senhor e tirado pessoas das trevas espirituais, por exemplo, né? Outros se entristecem quando não recebem um determinado tipo de valorização e reconhecimento público pela obra realizada. Isso também acontece, né? Você faz um bom trabalho, um belo trabalho, não fez para receber louvores de ninguém, elogios de ninguém. Não foi para isso. Mas quando ninguém reconhece o trabalho que você fez, isso sim traz realmente tristeza ao coração, traz angústia ao coração. E às vezes dá vontade. Em se tratando de obra do reino, em trabalho de igreja, por exemplo, é muito comum muita gente não querer mais trabalhar na igreja, não querer mais realizar nenhuma atividade na igreja, porque ou ele não é valorizado pelo que ele fez, ou ele simplesmente é criticado por pessoas que tiveram inveja dele, né? E ao invés de elogiar o trabalho, criticar o trabalho. Ao invés de valorizar o trabalho feito, julgar o trabalho feito, né? Não dando o valor devido àquilo. Isso realmente traz tristeza ao coração das pessoas.
Então, não é de estranhar que o profeta Elias quisesse, sim, ter o seu trabalho reconhecido, e isso não aconteceu. No trabalho cristão, nem sempre veremos os resultados de imediato, por isso não precisamos nos sentir desvalorizados ou deduzirmos que o que fizermos não teve sua importância. O tempo e o modo de agir de Deus não são iguais aos nossos, né? Se a gente faz uma obra para o Senhor, a gente tem que saber esperar. Mesmo que venham as críticas, né? Saber esperar o tempo de Deus dar os frutos. Quem sabe, né? Nesse período alguém vai reconhecer o trabalho, né? E valorizar o trabalho que foi feito. Ela diz assim: façamos a obra sempre com excelência, e os resultados aparecerão com certeza, independente de vê-los ou não. Na conclusão, ela diz: os desafios desse tempo são grandes, como no tempo do profeta Elias. A humanidade está distante de Deus, fazendo coisas que o desagradam. Com a pandemia vieram novos desafios: desemprego em larga escala, aumento da violência, especialmente a doméstica, medo, solidão e até o sentimento de desvalorização em alguns casos. Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessários para vivermos nesse caos e vencermos. Assim a autora conclui a sua lição. E na conclusão, né, no Para Pensar e Agir, ela diz assim: quando você se sente só, o que você faz? Que tipo de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? Para pensar e agir, né? Que tipo de medo a gente sente, né? O que você sente quando você está sozinho? Ou quando você se sente só, o que você faz? A pandemia assustou? Na maioria dos casos, sim. A resposta é sim, né? Você faz a obra por amor à obra ou busca algum reconhecimento, né? No geral, irmãos, a maioria faz a obra por amor à obra do Senhor. Mas isso não quer dizer que também você não espera que as pessoas reconheçam o trabalho feito. Não precisa elogiar, mas admitir, né, que o trabalho foi bem feito, né? E aprender e a contribuir, né, para que o trabalho possa ser melhor. Que Deus nos abençoe, né? Que a experiência de Elias certamente tem sido também a experiência de muitos de nós, né? Todavia, com ele nós possamos crescer e aprender com a presença de Deus, com o consolo de Deus e com o cuidado que Deus tem para com todos nós, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém?